Bom, pessoal, então boa noite. Eu sou a Mari, coordenadora. Quero agradecer a presença de vocês, né, aos professores, ao professor Pablo, a Priscila, a Joelma, Tereza, Roseli, Elísia. Quero agradecer a participação dos alunos, os alunos da manhã, da tarde. São todos bem-vindos. E agradecer a presença dos alunos do museu. Eu vou. Essa noite é uma noite de Halloween. É uma noite para a gente se divertir um pouquinho. Então, nós vamos ter aí algumas explicações sobre o Halloween. Nós vamos, depois, em seguida, ter contos de mistério, de terror. Então, hoje, a proposta de hoje é que a gente curta essa noite de Halloween, né? Estamos aí prestes a amanhã, o Dia das Bruxas. Então, a gente vem, como não estamos no presencial, a gente vem comemorar mesmo que online, né? Um Halloween virtual. Uma forma diferente, mas que vai ficar para a história. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. E vamos aí, se divertir um pouquinho. Roseli? Isso, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, é um momento de curtição, né? Vamos também aprender e vamos brincar um pouco. Então, enquanto vocês se acomodem, arrumem a fantasia, vamos abrindo as portas e sejam todos bem recebidos. Eduardo, parece que durou. Oi, Pablo. Meninos, desliga um pouquinho o microfone. Isso. Porque eu sei mais. Desde o século XVIII, historiadores eles apontam para essa antiga festa. Começava 31/10 de outubro e durava 3 dias. Segundo acadêmicos, era uma homenagem ao Rei dos Mortos, né? A cultura americana fala Halloween. No Reino Unido, o seu nome ele deriva de All Hallows Eve e antecede o Dia de Todos os Santos. Aqui nós estamos próximos de finados, né, onde a gente comemora os antepassados e vai visitá-los, enfim. O Papa Gregório, no século IX, em 1232, ele fundou a Santa Inquisição. Eles perseguiam os homossexuais, as mulheres, os judeus, os ateus, e esses daí eram muitos admiradores de gatos, e eles eram perseguidos. E no século XVIII, a Igreja Católica, ela aboliu essa lei contra os gatos. E no século XIX, na Inglaterra, as primeiras leis para combater a crueldade contra os animais. Então, criou-se a defesa contra os animais. E também nós encontramos escritores famosos, pintores, amantes de terem gatos, de gostarem de gatos. Nós encontramos Victor Hugo, Charles Baudelaire, o Marc Divin,
Pablo Neruda, Chopin, Liszt, Renoir, Monet, entre outros. E agora, nós vamos chamar o pessoal do primeiro C, os alunos do primeiro C, eles andaram pesquisando sobre esses dois ícones do Halloween, o morcego e o gato. Então, vamos lá. Quem vai... Ah, Samara começa, então tá bom. Pode começar, Samara. Conta pra gente o que é que você pesquisou sobre. Pode colocar os slides, Mari. Pode começar? Pode, Samara. Tá bom. O Halloween, ou Dia das Bruxas, é comemorado em 31 de outubro e tem como principais ícones gatos pretos e morcegos. Ele afirmava que o diabólico gato preto... Não tem problema, lê de novo. O Halloween, ou Dia das Bruxas, é comemorado em 31 de outubro e tem como principais ícones gatos pretos e morcegos. Ele afirmava que o diabólico gato preto, cor do mal e da vergonha, havia caído das nuvens para a infelicidade dos homens. Gato preto é um símbolo ligado às bruxas, pois elas conseguem se transformar em gatos. Outras superstições acerca dos gatos são que esses são fontes de azar e que também são espíritos de pessoas mortas. Morcego simboliza a visão que ultrapassa as aparências e consegue ver o íntimo das pessoas. Era só isso mesmo. Muito legal. Agora, Vitor Benetti, ele vai ler o dele e também o da Camille, que a Camille hoje não vai poder ler. Vitor, você já está aí? Estou aqui, professor. Ah, legal, faz favor. A Rebeca que vai ler o da Camille. A Rebeca que vai ler da Camille, desculpa. Então, Vitor, leia o seu. Deixa eu achar aqui. Eu procurei bem a fundo e eu achei também uma parte, professora, do Halloween sobre os celtas. Isso, muito bem. Eu achei muito legal. Pode ler. Como os celtas costumavam viver isolados e rodeados de gatos, os animais foram associados às trevas, especialmente por terem hábitos noturnos. E o do morcego, deixa eu ler aqui. A razão do morcego ser inserido no universo de feitiçaria foi porque se trata de um mamífero de hábitos noturnos que vive em grutas, cavernas, locais associados à Idade Média e a passagem para o inferno. E também associado aos vampiros e tal. Isso. Tem mais algum trecho? Não. Ah, tá. Agora a Rebeca vai ler o da Camille. Isso. Agora a Rebeca, leia o da Camille, por favor. Sim, dona. Eu e a Camille, a gente pesquisou quase a mesma coisa. Ela escreveu: o Halloween, ou Dia das Bruxas, é comemorado em 31 de outubro e tem como principais ícones gatos pretos e morcegos. O diabólico gato preto, cor do mal e da vergonha, havia caído das nuvens para a infelicidade dos homens. E o morcego, ele era mais conhecido como os mascotes das bruxas, mas também as suas asas eram usadas em poções, as pessoas acreditavam. E acreditavam que o morcego simbolizava a visão que ultrapassa as aparências e consegue ver os íntimos das pessoas. Os gatos, eu li que eles eram perseguidos já desde de antes daquela época da caça às bruxas, que achavam que as bruxas conseguiam se transformar em gatos e que por causa da cor escura eles simbolizavam as trevas. Isso, muito bem. Roseli, eu gostaria de complementar, porque na Idade Média acreditava-se, né, que como eles pesquisaram, o som, Tereza, não está saindo. Que eram bruxas que eram transformadas em animais, né? Por isso que cruzar com... Isso. Está saindo o som? Está ouvindo agora? Está falhando. Gostaria de complementar. Não está saindo? Tentar direto no celular. Está ouvindo agora? Está dando para ouvir agora, Roseli? Agora tá, pode falar. Tá, então eu só quero complementar, eles pesquisaram certinho, tá? Que o gato preto é sinal de azar, porque eles acreditavam que eram bruxas que eram transformadas em animais, né? Então quando cruzava a nossa frente, símbolo do azar.
No entanto, em outras culturas, os gatos dessa cor são venerados, pois são sinais de extrema sorte. Na Pérsia antiga, por exemplo, havia a crença de que quando se maltratava um gato preto, era a mesma coisa que maltratar um espírito amigo, criado especialmente para fazer companhia ao homem durante sua passagem na Terra. Então, nem sempre, em todos os lugares, gato preto é sinal de azar, né? Que tem lugar que é sinal até ao contrário, de sorte, de companhia, tá? Só gostaria de complementar isso, parabéns aos alunos que pesquisaram muito bem, Isso. tá? Muito Tem boa. algo a Professora, Pode falar, Vitor. eu dei uma pesquisada também, nesse Vitor, mês de desculpa, tá? outubro, Pode complementar, Vitor. eu dei uma pesquisada nesse mês de outubro, as pessoas estão evitando de doar gato preto e amarelo, e porque ele tem ainda pessoas que usam para ritual e tipo, eles assassinam os gatos e tal. Hoje a gente tem a defesa dos animais, né? E tem esse outro lado positivo, né? Um animal que faz bem, né? Porque tem um lado antigo de superstição, né? E que a gente, no crescer, no ampliar nossos conhecimentos, a gente vê que é um animal legal e interessante, aqueles que gostam. Então, agora nós vamos passar aos contos, né, Tereza? Sim, o primeiro conto é com José Cassiano Araújo Barbosa, do segundo termo, que é o solitário. Na verdade, é um pipoqueiro solitário. Você pode começar, tá? Pedigree, alimente e age melhor. Quem que começa, Tereza? Cassiano. Pode começar, professora? Pode, Cassiano. Cassiano, pode começar. Pode começar. Acho que não deu certo a imagem, tá? Eu tinha escolhido. Não, tranquilo, tudo bem. Pode começar. A minha pesquisa, eu pesquisei o meu tema, solitário, o nome do tema. Aí assim, meu nome é Felipe, tenho 20 anos. Quando eu saía da escola, costumava ficar conversando com meus colegas na pracinha. Em um certo dia, ninguém apareceu por alguns minutos. Havia um senhor naquela pracinha que vendia pipoca e gostava de tocar violão. Todos os dias ele estava lá, mas eu nunca tinha conversado com ele. Percebi que ele me olhava muito. Então, se aproximou e resolveu puxar conversa. Nos sentamos em um banco. Ele puxou o assunto, começamos a conversar. Ele me mostrou Tira o som, Roselina, não tô conseguindo ouvir. Ele me mostrou algumas de suas canções. E eu questionei sobre seus parentes. Mas ele disse que morava sozinho na cidade e sua filha tinha se mudado. Eu fui para casa. No dia seguinte, no mesmo horário, após eu conversar com meus amigos, fui até lá, até aquele senhor solitário para conversar. Começamos a criar um vínculo muito bacana, até trocamos mensagem pelo celular. Um dia ele disse, precisava me mostrar alguma coisa, mas que tinha que ser em sua casa, na casa dele, aliás. Achei aquilo muito estranho, mas não vi maldade nele. Então decidi aceitar a sua casa após a aula. No dia seguinte, comentei o fato com os meus amigos e eles começaram a zombar de mim, que ele iria abusar de mim. Eu fiquei muito bravo, mas aqueles comentários me deixaram com um pouco de medo. Chegando lá, ele chamou para entrar.
ofereceu um chá e disse que precisava me mostrar alguma coisa em seu porão da casa. A casa era muito escura, a luz do sol parecia nem entrar lá. Eu fui ficando com muito medo. Ele foi se aproximando de mim lentamente e disse: Você se tornou muito importante para mim. Vou te mostrar, porque nessa hora me bateu um desespero muito grande. Saí de lá correndo, tinha certeza que ele iria abusar de mim. Então começou a me ligar, mas eu rejeitei as suas chamadas. Me mandou mensagem perguntando por que eu saí correndo. Estranho que ele me pediu ajuda. Provavelmente pensei que ele estava fazendo um tipo de chantagem para que eu voltasse lá. No dia seguinte, não o vi na pracinha. Achei aquilo muito estranho. Ele nunca deixava de vender suas pipocas e tocar seu violão. Durante a noite, meu celular começou a vibrar. Eu peguei e vi que tinha muitas mensagens daquele senhor. Elas diziam: Por que você saiu correndo? Saiu correndo? Agora estou morto. Você poderia ter me ajudado. Quando li a última frase, comecei a ouvir um barulho do seu violão, que ele tocava. O som parecia estar vindo da sala. Meu coração disparou e me levantei da cama e fui até lá. Nessa hora vi que no meio da minha sala, flutuando, e tocava o seu violão. Seus pés seus pés não estavam no chão. Sua pele estava escura, como se estivesse a se decompor, e os seus olhos estavam vermelhos. Quando ele olhou para mim, parou de tocar e disse: Ainda preciso de você. Você precisa ver o que tem no meu porão. Eu não tinha força para dizer uma só palavra e nem para gritar meus pais. A porta da sala se abriu lentamente e dentro de mim senti que precisava ir até a sua casa. Quando passei pela porta, ele apareceu deixando apenas seu violão caído no chão. Chegando lá, na casa estava trancada. Liguei no celular dele e escutei tocando lá dentro, mas não atendia. Então arrombei a porta e entrei. O som do toque, acabei vendo algo aterrorizante. Entrando em seu quarto, vi seus pés caídos no chão, ao lado da cama. Ele estava morto e o cheiro já estava ficando muito forte. Tive coragem de chegar perto para ver o seu corpo. Nesse momento, saí correndo para pedir ajuda. Meu celular tocou. Era aquele senhor novamente. Não fuja de mim. O meu corpo que está lá no chão. Você precisa voltar para ver que não quero te assustar. Apenas desça no porão e abra a caixa que eu iria te mostrar. Naquele dia, com muito medo, eu desci, achei a caixa e abri. Havia fotos de um garoto com sua mãe. Ele então me disse: Era para isso que eu queria que você viesse. Era meu neto que morreu de câncer. E depois disso, minha filha foi embora daqui para recomeçar sua vida. Por isso que você se tornou muito importante para mim. Olha a sua semelhança com o meu neto. Você é idêntico a ele. Nessa hora, comecei a chorar por tudo que aconteceu. Pedi desculpas a ele e disse que agora poderia descansar em paz. Então, a ligação caiu. Depois disso, nunca mais se manifestou e em nenhum momento quis abusar de mim. Só estava vendo na minha pessoa a figura de seu neto. O laudo do ML constatou que ele morreu de um infarto. Provavelmente sua alma tinha ficado presa, pois não tinha cumprido o que desejava. Para
mostrar para mim o neto que tanto amava. Ainda penso que posso ter causado isso tudo, pois eu ter saído daquele jeito da sua casa. Aquele dia ele deveria ter ficado muito zangado. Espero que ele tenha me perdoado por ter lhe julgado tão mal, antes de saber a verdadeira pessoa que ele era. Entendeu? Muito bem, Cassiano. Agora o próximo, agora é o do porco, Tereza. Sara, é você, então? Muito bem, Cassiano. Muito obrigada. A Obrigado, nossa digo eu. próxima apresentadora é a Isabelle Cristine Oliveira Barbosa, com o texto O Homem Porco. Pode começar já, professora. Ah, sim, faz favor. Pode começar. Pode começar. Fiz uma maquiagem também, só para participar. Peraí. Os créditos é meu, viu? Não é nada dela, não. Eu que fiz. Vamos lá. O Homem Porco. Todos já escutaram alguma lenda? Todos já escutaram alguma lenda que te deixava aterrorizado, morria de medo de dormir. Um belo dia escutei a seguinte lenda. Um rapaz que era açougueiro e trabalhava no matadouro também, e ele usava uma máscara de porco, feita pelos porcos que ele matou. Mas um dia ele tropeçou e todos os porcos o pisotearam e furaram com os dentes. O morderam e o mataram, mas ele voltou. E todos que compraram naquele açougue, naquele dia, morreram misteriosamente, sem ninguém saber ou ouvir. E agora, se você olhar no espelho e falar, aqui, porquinho, 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 3 vezes ele vem te pegar. Claro, depois de escutar essa lenda, eu fui lá tentar para ver se era verdade toda aquela historinha, claro, né? Para as crianças não dormir. Então lá foi ao banheiro. Entrei, fechei a porta com a luz desligada, me direcionei à frente do espelho e falei, aqui, porquinho, 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 e nada aconteceu. Então eu repeti algumas vezes. Do nada, pou! Senti uma dor imensa no pescoço e simplesmente caiu no chão. Sem forças e tentando gritar por ajuda, ninguém escuta, ninguém percebe nada. Caída no chão do banheiro, eu morro. E toda vez que alguém quiser me ver ou falar comigo, é só me chamar. Assinado, Loira do Banheiro. Acabou. Muito bem, Isabelle. Muito obrigada. A próxima apresentadora é a Sara Ferreira, com o texto O Pesadelo. Boa noite. Pode começar, Sara. O Pesadelo. Lá estava ela, aquela menina linda, de olhos azuis como o céu, a pele branca como a neve e os cabelos claros, tão claros que, a cada fio que se soltava, você nunca mais poderia o avistar. A pobre menina era tão ingênua e curiosa que seus pais, sem seus pais saberem, saiu de casa no fim de tarde, quando o sol já estava se pondo, sem saber das maldades que as ruas carregavam e da famosa lenda que a pequena cidade em que a menina morava possuía. Ela saiu perambulando pelas ruas, em busca de algo que tomasse totalmente o seu olhar. Quando está passando por uma rua, ao qual há um caminho diferente, de dentro dele há um barulho que a perturba e a enche de curiosidade. Sem pensar, ela começa a andar por aquele trajeto, que se tornava mais longo a cada passo. E, de repente, ela sente algo arranhar o seu ombro. Parecia uma mão, mas uma mão tão grande que possuía tal força que, naquele momento, ela acreditou não ter mais chance de fuga. Ela olha para o seu ombro e acorda. Tudo não bastou de um sonho, ou melhor, um pesadelo daquela menina. Já era de manhã e os pensamentos que vinham eram estranhos. As sensações estavam cada vez mais difíceis de decifrar.
Mas por se tratar da época de Halloween que estava prestes a acontecer, ela achou que poderia ser da cabeça dela tudo isso. A menina estava em casa com seus pais. Os mesmos perguntaram se ela havia pintado o cabelo, pois ele estava ficando com uma cor escura e sempre foram extremamente claros. Ela nega e vai até seu quarto. Na frente do espelho, repara o seu cabelo e, se não bastasse, quando tira sua blusa, em seu ombro há uma marca de mão e está arranhada. Coincidência ou não, é igual ao seu pesadelo que ela havia tido. A pobre menina nunca mais foi a mesma. Nunca soube se foi real e se tudo aquilo realmente tinha acontecido. A lenda que aquela pequena cidade carregava não era uma das melhores. Na época de Halloween, dizem que uma pessoa sonâmbula é escolhida e marcada dias antes da data, e no dia do Halloween é possuída. Mas não há ninguém que possa comprovar esta história. São apenas contos contados de geração a geração. Fim. Muito bem, Clara. Muito bem com a sua história. O próximo aluno participou. Tá falhando o teu som, Tereza? O próximo é o Pedro, né? Por favor, ele já Pedro. está aí. Isso. Você pode começar. Ele está aí. Pode começar, Pedro. Um monólogo da alma pensante. Durante toda a minha existência, tive uma vida bem-aventurada, onde tive tudo o que me era permitido. Hoje cheguei a um lugar interessante, onde gostaria de vos contar. Quando cheguei a essa grande instituição, percebi que de cara seriam aguçados os meus 5 sentidos. Logo ao chegar, me foi informado isso. Todos os meus sentidos seriam testados separadamente em unicidade. Primeiramente, foi chamada a minha atenção para a visão. Fui do nada, não sei nem como, direcionado para uma realidade de flores, árvores, grama, um imenso jardim, infinito, belo como nunca vi. Ao apreciar aquilo corretamente e adequadamente, pela visão em quantidade suficiente, me fui voltado à realidade, uma vez que a minha visão havia sido testada em completude. Seguidamente me foi testado o tato. Fui acalentado de um carinho imensurável, parecido com o útero de minha mãe, onde eu era acariciado de todos os lados. Não via, nem ouvia, apenas sentia uma sensação completamente aguçadora no sentido do tato, testando plenamente. Após, fui-me apresentado ao mundo dos gostos. Primeiramente, aguço-me o sentido da visão, para que pudesse interpretar a situação, uma mesa farta de tudo que tinha direito. Então, fui como que imobilizado estaticamente e apenas senti a comida pela minha língua e então, enfim, isso se repetiu, dos salgados aos doces, afetando cada papila gustativa de minha língua. O quarto teste foi o da audição. Pensei diretamente numa audiometria, mas não seria tão fácil assim. Passei pela vida descartando muitas vozes. Hoje ouvi cada uma delas sem falar em uma letra. Mas das palavras mais duras, as mais simples, frágeis, entendi que tudo fazia sentido e apreciei, já que na vida pouco ouvi. Por fim me foi aguçado o olfato. É interessante como quase relevamos este sentido pela vida. Gostamos do cheiro, mas pouca atenção se dá ao nariz. Senti dos cheiros mais doces e amargos e percebi que na vida já senti de todos, mas nunca os apreciei tão bem. Finalmente, passando pelos testes do sentido, encontrei uma porta ainda fechada, coisa que não faz sentido, pois não reconheço um sexto sentido. Bom, até então, entrei. Entrando lá, percebi que não deveria. Me dei com medo, mas não era possível voltar. Encontrei uma figura angelical, branca, não de cor, mas numa sala escura. Este era a única fonte de luz que a mim tudo iluminava. De resto, escuridão. Essa figura disse a mim, então, como que no formato de um discurso. Olá. Eu conheço bem a sua vida e sei que chegou aqui, pois durante sua estadia pela Terra não foi um homem muito santo. Prazer,
Este homem de luz, como vê, sim, de luz, o próprio Lúcifer, conheci-o como um amigo por quase toda a vida e lhe destinei a este inferno, pois seria seu maior tormento pela eternidade. Eu aguçei todos os seus sentidos muito bem, apenas para que hoje pudesse lhe mostrar algo. Vê sua vida? Você possuiu todos os seus sentidos plenamente, nunca procurou em nada aprofundar. Nada nessa vida lhe foi completo. Hoje lhe mostrei em completude todos os seus sentidos, separados, e lhe deixo a reflexão do sofrimento pelo resto da eternidade. Viveu uma vida longa e conseguiu ser pequeno em literalmente todos os sentidos. E nada aproveitou bem. Agora, olhe a sua vida e pense, como diria as palavras de um pensador inglês, a vida é curta demais para ser pequena. E a sua conseguiu. Fim. Muito bem, Pedro. Agora a tua vez, Tereza. Está travado. Muito bem, o Pedro. Uma linguagem muito culta. Ele tinha escrito umas 4 páginas, né, Pedro? Por isso que está com nome diferente, tá? Porque o primeiro texto que ele me entregou estava com esse nome, tá? Que vocês estão vendo na tela, do sofrer. Depois ele trocou, eu troquei no meu slide, mas estava da Mari, não estava trocado, me perdoa, tá, Pedro? Foi isso que aconteceu, a conexão aqui está ruim. E está caindo toda hora a conexão no notebook, no celular, ainda bem que não caiu. Mas é isso, pessoal, foram os pontos que a gente selecionou e que deu tempo, né, para a gente montar o PowerPoint, conversar, corrigir. No caso aí do Pedro, a gente teve que fazer mais curto, porque senão não daria tempo, né? Mas parabéns, escreveu muito bem, viu, Pedro? A gente adorou. Obrigado. E assim a gente termina. Mari, se você quiser falar alguma coisa. Legal, pessoal. Parabéns para os alunos. Todo mundo Foi muito legal. Tá? Eu queria saber se tem algum outro aluno que queira fazer algum ponto, algum aluno da manhã, da tarde. Pablo, Helenídia quer falar alguma coisa? Abaixa só um pouquinho, Roseli, só abaixa um pouquinho o volume. Tem mais algum aluno que queira fazer algum conto? Não? Ninguém sabe de nenhum conto. Cadê? Ô, Pablo. Eu vou colocar aqui no chat a lista. Será que não tem nenhum aluno? Eles estão com vergonha da manhã, da tarde? Você não quer dar uma... Estão, né? Estão com vergonha, né? Então é a primeira vez deles, né? Você tem vergonha, Ou até comentar, né? Como é que foi. O que eles acharam. Eu acho que é a primeira vez que eles estão participando, né? Então, eles são... quem que tá da manhã aí? Não quer fazer um alôzinho pra gente? A gente podia tentar, então, pelo menos abrir a câmera, mostrar. Será que tem alguém fantasiado aí? Pra gente tirar uma foto? Fala, Nicole. Não. Meninos do 6º ano, Pablo. É hora de mostrar a cara. Bacana a sua máscara, mostra Pablo. o rostinho, Nicolas. Tô com vergonha. Bacana a sua máscara. Deixa eu ver se tem alguém. Deixa eu ver se tem. Tô com vergonha, professor. Não fique com vergonha. Tô com vergonha, professor. Vamos ver, vamos ver quem vai ser corajoso de abrir a câmera agora para a gente tirar uma foto bem bonita. É o momento agora de aproveitar. Deixa a vergonha de lado.
Vamos? Não tenha vergonha, Nicole. Abre pra gente te ver. Não. Não tem vergonha não, Nicole. Não tem vergonha. Aqui a gente vai ficar sem vergonha no online, não tem problema. A gente perde essa vergonha. Com certeza. Né? É só o primeiro dia. Na próxima já... Muito legal, gente. Assim, já que eles estão com vergonha, ninguém quer falar mais nada. Tereza, não tem nenhum ponto. Roseli preparou todo um clima aí de som, mas não está dando muito certo hoje, né, Roseli? Eu coloquei, mas atrapalha um pouco na hora que está falando, né? Eu acho que... Baixinho assim, não. Lenísia, Priscila. Está muito alto o som? É tudo muito difícil fazer online, né? Porque a gente... fica tudo complicado, a gente está aprendendo ainda. Aí ficou legal assim, então tá bacana. Olha. Ô, Tereza, pode falar, tá? Pena que não tá no presencial, porque no presencial era bem legal a nossa peça. Abaixa só um pouquinho, Roseli. Eu acho que é porque fica muito alto. Se abaixar um pouquinho, fica legal. É uma pena. Na verdade, a gente tentou aqui fazer um encontro para não passar batido, porque a gente sabe que presencial é outra realidade, né? A gente tentou. O conto foi elaborado pelos alunos, foi isso, né, Tereza? Isso mesmo. Então, o mérito grandemente é deles, tá? Porque eu fiquei até com certo receio, para dizer a verdade. O primeiro, parabéns para o Cassiano, que foi o primeiro que chegou. E eu falei, nossa, muito legal o seu ponto. E ele disse que assistiu para poder transformar na parte escrita aí. Gostei muito, tá? E também a Sara, Obrigado, a Isabelle, como ela também. Legal. A Sara falou muito bem, né, Sara? Mas a Isabelle arrasou aí e fiquei muito feliz. E o Pedro, que linguagem culta. Foi fantástico. Uma linguagem super culta. Que nem mereceu pro inferno, viu, Pedro? Foi muito legal. Mereceu pro céu. Não tem uma linguagem perfeita aí. Vou falar um pouco dos alunos do primeiro, né? O Vitor pesquisou, encontrou o povo celta, achei muito interessante, ampliou, né, a pesquisa dele, se mostraram muito suscetíveis, não, deixa eu falar em relação a trazer a voz da Camila, né, Camille, Rebeca se dispôs, enfim, eles estão, assim, se desprendendo, né, participando mais, isso é muito bom. Então, de parabéns. Então, sim. Então, de parabéns, na verdade, assim, as nossas... Eu queria pedir para a Mari colocar os slides que eu escolhi. Você quer que eu queria que pusesse os slides que eu escolhi para o morcego, para o gato preto, que não apareceu mais. Apareceu, Tereza. Não, eu peço uma desculpa, porque eu não tinha entendido que na fala da Roseli já era para eu começar a aparecer com os slides, mas apareceu sim, vou pôr os primeiros para você ver. É que, na verdade, eu entendi que era só... novo tudo, então, porque eu realmente... E aí você vai só explicando, se você quiser explicando a... Tá, pode colocar então que eu vou falando. Mas eu não tô vendo aqui no celular, Mari. Mas você tem... Não consigo ver no note e tem hora que cai a linha. Foi por isso que eu perdi alguma parte. Tereza, você tem no WhatsApp que mandou para mim, abre o meu, que você tem igualzinho. Achou? Tá no meu WhatsApp aí. Você mandou para mim. Tá no primeiro, Halloween Contos. Eu tenho, mas eu não estou vendo colocar na tela.
Ô, Não, Mari, não é esse o problema, Roseli. Eu tenho no meu notebook aqui. O problema é que eu Mari, não tenho a sequência que ela tá eu fui inventar modo de mostrando. postar uma foto nos grupos, eu com a máscara, né? Fala qual que tá Todos os mostrando. grupos. Vixe, estavam causando lá, estão dando risada, tirando sarro. Deu com a foto. Eu tirei uma foto e mandei nos grupos, né? Deu com a máscara. Meu Deus do céu. Legal, legal. Fez bem. Põe a Muito tua legal. máscara, Pablo. Ficou muito legal. Põe a máscara. Tá causando lá nos grupos. Todos os grupos estão legal. dando risada. Ô, Tá fazendo Tereza. de máscara. Ficou bem legal. Tem mais alguém que tá fantasiado? Eles estão com vergonha, tô achando, né? Tem os meninos do sexto ano. Tá vergonha de abrir a câmera. É que é a primeira vez deles, eu acho. Bom, Se tivesse mais Ô, vezes. Tereza, você não consegue. Tá bom, professor, eu mostro na cara. Não consigo. Mostra, Nicole. Muito bem. Deixa eu ver. Não consegui ver. Ela abriu? Aê! Eu não vi também. Não vi também. Ah, Oi, Nicole. Muito Aê, bem. Nicole. Que linda. Olha só. Aí, tá até maquiada. Até maquiada. Aí, Muito Nicole. legal. Fiquei Bacana. feliz, Ô, Tereza, Nicole, de você ter não conseguiu. participado. Você Deixa eu quer ver o mais. som, Mari? Pode colocar. Ô, Camille e Duda. Liga a câmera rapidinho. Camille e Duda, dos oitavos. Deixa eu explicar, ó, os morcegos, gente. Eu peguei os maiores morcegos, tá? Que eu localizei para colocar. Ai, Aí, que bonitinha. Nicole. Muito bem. Tá no nono A, Nicole do nono A. Nono A, né, É do Nicole? nono A? B. É. Nono A. Bacana. Cadê os meninos do sexto ano que eles estavam aí? Todos fantasiados também. Cadê? Então, aqueles lá eram do oitavo. Era do oitavo, era o Rian, agora eles saíram. É o Rian. Ah, do oitavo? É do o Rian, o Goldinho, o Matheus Goldinho e o Hugo, são do oitavo B. Era do oitavo B. Oitavo B. São meus alunos, eles são do oitavo A, os meus alunos. Do oitavo A não tem ninguém. Bom, gente, deixa eu só fazer uma breve explicação das imagens que eu fui escolhendo. Primeiro, a cor da tela do fundo foi laranja para combinar com as abóboras, tá? Foi tudo pensado assim. Aí, os morcegos, eu achei os morcegos interessantes. Você consegue ver até carinho, né? Se não me engano, é da Tasmânia, né? Que chama. São as maiores. O teu som está cortando, Tereza. São os maiores morcegos que existem. Tasmânia, E aí, os gatos, eu achei, né, bem oportuno, o gato longe, assim, né, e o gato preto tão fofinho, né, porque justamente eu planejei explicar que em outros locais eles admiram o gato preto como companheiro, né, como uma alma ambulante, né, então matar um gato preto é muito pelo contrário, né, dá até azar. O pipoqueiro foi um pouco difícil porque a história do Cassiano exigia um pipoqueiro e um violão, né? Os dois juntos eu não conseguia achar, né, Cassiano? Agora, do Homem Porco aí, nossa, foi pavoroso. Exatamente. Tem essa imagem pavorosa, assim, sabe? Mas tudo que eu procurei, assim, eu fui estudando, lendo a história e pensando em que imagem eu colocaria, né? E do demônio também, para não ficar um negócio muito feio, né? Às vezes o diabo nem é tão feio quanto pintam, né? Aí eu achei um diabinho até simpático aqui, para combinar com a leitura com o Pedro, do Mustafa. Não, Fábio, não dá. É o momento de Aí eu ia colocar o nome de todo mundo. Oi? É um momento de descontração, né? A gente vê as coisas Com feias. certeza. É para descontrair, Ô, Mari, né? você Não é pra ficar com medo.
Você pode parar a gravação, Mari? Sim, eu queria então deixa um negócio posso. Aí que eu queria que não gravasse. Tá. Então tá bom, eu posso sim. Então, na verdade, pessoal, a gente agradece, né? Eu vou só pausando, finalizando aqui a gravação. A gente agradece a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma pequena aula diferente, né? Vamos dizer assim, porque na verdade a proposta é essa da gente se divertir dos contos. Os alunos estão aí mais uma vez de parabéns na participação e lá abriu a câmera, tanto na participação como na construção do conto. E aí, Tereza, só lembrando para a gente ver se eles mandam esse conto para a gente publicar ele no nosso site, no Facebook. Eu acho bem interessante, se eles autorizarem, claro, né? Pode deixar que eu tenho todos.